Uma das prioridades do atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, é a votação, ainda no primeiro semestre desse ano, de uma proposta que ajusta o número de integrantes das bancadas estaduais e do Distrito Federal na Casa. Esse ajuste valeria para a legislatura que terá início em 2027, observando o censo demográfico de 2022 do IBGE. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o número de deputados de cada estado deve ser revisto em razão do censo de 2022. O tribunal determinou que o Congresso Nacional edite até 30 de junho deste ano uma lei revisando a distribuição do número de cadeiras de deputados federais em relação à população de cada estado. Motta já sinalizou a intenção de construir um acordo com o STF para aumentar o número de deputados federais. Pela sugestão do presidente da Câmara, a Casa passaria a ter 14 deputados federais, além dos atuais 513, totalizando 527. Mas para falar sobre esse assunto, estamos com o Wilson Lima, diretamente de Brasília, e com o deputado Rafael Penzetti, do MDB de Santa Catarina. Boa tarde, cavalheiros. Boa tarde, Zé Inácio. Boa você que nos acompanha ao vivo aqui em Um Antagonista, também pelo canal BMC no meio-dia em Brasília. O deputado tem uma proposta alternativa, que não aumenta o número de deputados, apenas faz um ajuste ali das bancadas com base no censo. Deputado, faz sentido aumentar o número de deputados da Câmara dos Deputados? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para você que está acompanhando a gente. É um tapa na cara de quem está pagando a conta, né? Nós já temos uma classe política que custa muito e entrega pouco. Aumentar o número de deputados aqui está em completa dissonância com o que pensa a população. Eu tenho um respeito pelo presidente da Casa, gosto da forma como ele conduz os trabalhos aqui. Agora, essa proposta que ele tem patrocinado, inclusive já em conversas com o próprio STF, vai totalmente em desencontro com aquilo que a população quer. E nós estamos aqui em Brasília, na minha opinião, para defender os interesses da população, não os interesses do político. Tem uma apresentada, inclusive, antes dessa decisão do STF, dessa maioria que o Supremo já formou, para redistribuir os atuais 513 deputados. Vejam, já faz 32 anos que nós temos bancadas do mesmo tamanho. Nas últimas 3 décadas, Wilson, nós tivemos migração de população entre os estados. Alguns estados tiveram a sua população muito aumentada, como é o caso de Santa Catarina, que é o estado que eu represento, mas tem também o Amazonas, o Pará, Minas, outros estados que precisam de mais representantes. E, em contrapartida, alguns estados ou diminuíram a população ou tiveram o número de habitantes estagnado, como é o caso de vários estados do Nordeste e o próprio Rio Grande do Sul, que está lá no Sul, a região que eu represento. Então, esses estados também não merecem ter a quantidade de deputados que hoje eles têm. A proposta que eu apresentei e que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa prevê uma redistribuição de 513 deputados federais entre as unidades da federação. Produção, temos inclusive uma arte para falar basicamente como é que poderia ficar esse jogo nessa mudança, né? Você tem hoje a bancada do Rio de Janeiro, que perderia 4 deputados, Rio Grande do Sul perderiam 2, Piauí 2, Paraíba 2, Bahia 2, Pernambuco 1 e Alagoas também 1. Eu acho que nós temos na próxima arte. Você tem aí aproximadamente, né? Santa Catarina ganharia 4 deputados, Pará ganharia mais 4, Amazonas 2, Ceará 1, Goiás 1, Minas Gerais 1 e Mato Grosso do Sul. Pode trazer para cá, porque qual a grande questão dessa reconfiguração da Câmara dos Deputados? Principalmente da bancada do Rio de Janeiro. Então, assim, que é uma bancada forte, uma bancada poderosa, e tem integrantes do PL, que é um partido que tem negociado um espaço maior aqui na Casa. Agora, deputado, falando de prática, o senhor falou que o projeto está na CCJ. Há possibilidade que essa proposta, para você apenas mudar o cálculo, avance, ou o senhor já sentiu que o presidente da Câmara vai tentar tratorar para aumentar o número de parlamentares? Nessa semana especificamente, eu tenho recebido
contato de muitos parlamentares que agora tomaram ciência dessa iniciativa do presidente Hugo Motta e estão se manifestando contra essa decisão de aumentar o número de deputados. Alguns parlamentares, inclusive da Paraíba, o estado do Hugo Motta, que vai perder 2 representantes, e estão se manifestando contra aumentar o número total de deputados. Estão se manifestando pela readequação dos 513 entre as unidades da federação. Tem o apoio de deputados do Rio Grande do Sul, que também são contrários ao aumento do número de deputados, e estou sentindo que existe clima dentro da casa para a gente barrar essa iniciativa que, na minha opinião, é esdrúxula. É um tapa na cara de quem está pagando a conta, repito, de uma classe política que entrega muito menos do que deveria. Estou bastante confiante. O projeto que eu apresentei deve ser aprovado em detrimento da iniciativa de aumentar o número total de parlamentares. Rodolfo Borges, algo... Sim, boa tarde, deputado. Eu queria questioná-lo, acho que faz sentido essa... digamos, alteração, aí, reconfiguração com base no número da população. Mas esses estados que perderiam representantes, será que eles não ficariam ainda mais enfraquecidos na representação? Quer dizer, o senhor levou isso em conta na hora de fazer essa proposta? Como é que ficariam esses estados que perderiam representantes? Eles ficariam menos representados e, portanto, mais fragilizados na dinâmica federal? Fragilizado está Santa Catarina, está o Pará, está o Amazonas, que deveria, pelo tamanho da sua população, ter mais representantes para a gente equilibrar força com outros estados. Hoje sim, esses estados, inclusive o que eu represento, estão fragilizados. O que eu quero é só fazer justiça. Só fazer justiça. O censo do IBGE está aí, o censo de 2022, para provar que alguns estados ganharam população. Desde que a gente não tem uma readequação dessas bancadas. Então, proponho, inclusive, no meu projeto, no seu artigo 2º, que haja uma atualização automática. Toda vez que tiver um censo do IBGE, que a atualização aconteça. E não é nenhuma força política que tem que fazer essa mudança, é o algoritmo. Tá, então beleza, vai ganhar mais representantes. O Estado perdeu população? Perde deputados. Isso incentiva, inclusive, os próprios governos estaduais a adotarem práticas que atraem a população para os seus estados. Nós temos estados onde a população está fugindo, buscando oportunidades de trabalho, buscando seguras para conviver, para criar os seus filhos. Esses estados têm que perder população, porque essa população tem que perder representantes, porque essa população está indo para locais como Santa Catarina, né, que crescem, que prosperam, locais seguros, como é o caso de Santa Catarina, bons para cuidar da família. Está ganhando esse ônus e o bônus de mais representantes para ter mais emendas parlamentares, para ter mais força política. Aqui na queda de braço com outros estados a gente não tem. Então eu só quero, viu, Rodolfo, Wilson e turma toda que está acompanhando a gente aqui no Antagonista, eu só quero fazer justiça, né? Estados que ganham população têm que ter mais representantes, e estados que perdem população têm que perder deputados. A impressão que eu tenho, deputado, nesse momento que essa proposta está sendo apresentada, é que o presidente da Câmara quer utilizar isso como barganha até para conseguir um apoio dos parlamentares do Centrão. Porque, de fato, quando você aumenta o número de deputados, né, você também dá um subsídio a mais, inclusive os políticos, para falar, olha, podemos eleger 1 ou 2 a mais em cada estado. Inácio, você tem algum questionamento? Rodolfo, tem algum questionamento a mais, queridos? Não, eu só queria perguntar se esse aumento, essa redistribuição de deputados não vai justamente na contramão daquela sua intenção, que é fazer com que esses estados mais pobres, que hoje estão perdendo população, consigam de fato atraí-las. Porque com menos representação, menos emendas parlamentares, menos benefícios para o Estado pode continuar se aprofundando nessa espiral de perder população por se tornar um Estado cada vez mais esvaziado, tanto do sentido de representação, como das verbas que vêm com ela, e de população por tabela. O que seria a contrapartida para não acentuar esse degringolar de perder população de estados pobres? Bom, aí a gente tem que mudar a Constituição, né? Porque na Constituição está muito claro que o número de deputados é proporcional aos habitantes que cada estado tem. Para ver o equilíbrio de força entre os estados, nós já temos o Senado. O Senado tem 3 representantes em cada estado, independentemente do tamanho, independentemente da força econômica que esse estado tem. Roraima, que é o estado menos populoso do Brasil, tem 3 senadores. São Paulo, que é o estado mais populoso, tem 3 senadores. Nós já temos um mecanismo na Constituição Federal previsto para ver
né, esse equilíbrio, para não acentuar essas desigualdades que você coloca. Nós temos um piso de 8 deputados federais e temos um teto de 70 também. Roraima, se fosse respeitada a regra da proporcionalidade pura e simples, deveria ter um deputado federal. Eles têm 8 para mexer nisso. Não é o que o meu projeto propõe. São Paulo, se fosse respeitada a regra da proporcionalidade, deveria ter 111 deputados. Hoje eles têm 70, porque é o teto. Também não é o que o meu projeto prevê, essa alteração. Nós já temos um piso, já temos um teto, precisamos, dentro do piso desse teto, fazer justiça com estados, como é o caso de Santa Catarina, que aumentou muito a sua população e não tem representantes o suficiente para poder representá-la.